Os primeiros versos do capítulo 1 do livro de Gênesis apontam para a criação da terra. Segundo a Bíblia, a criação do mundo foi um ato de Deus. Com suas palavras, Deus formou cada elemento do universo e deu vida a toda a criatura. A luz, o céu, a terra seca, os corpos celestes e os animais, tudo perfeito e cada um em seu lugar. E por fim, no sexto dia, sua obra-prima, a criação do homem. Após findar sua criação, no sétimo dia Deus descansou. Ele estava satisfeito com tudo o que havia criado, porque tudo era muito bom. Então Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque era o dia do descanso. Mas por que isso é importante? Eu acho que para todo mundo, né, ele é importante porque a gente tem uma comunhão maior com Deus. A gente tem esse período de tempo, né? E Jesus também cumpria isso, né, deixou isso como exemplo para a gente. Para a gente ter mais um tempo com Deus, para a gente saber e aprender sobre o amor dele conosco. Eliana é empresária. Durante anos trabalhou aos sábados em seus empreendimentos. Ela conta como era a sua rotina. Antes de eu me tornar adventista, eu fazia as coisas normais do dia a dia, né? Tinha reuniões ao sábado, discussões de negócios ao sábado. Maria Eduarda também fala quais eram suas atividades antes de começar a guardar o sábado. No sábado eu trabalhava, sempre no final de semana eu trabalhava. E se às vezes eu não trabalhava no sábado, eu gostava de ir para o shopping fazer compras. O tempo passou e algo começou a incomodar Eliana. Ela descobriu que guardar o sábado estava na Bíblia e que precisaria tomar uma decisão. Ela se emociona ao falar sobre o assunto. Eu ganhei uma Bíblia da minha mãe, né? Ela estava na contracapa, ela escreveu assim: este livro te fará evitar o pecado, ou o pecado fará evitar este livro. E eu andei numa vida de pecado por muito tempo. Apesar de ter conhecido a igreja aos 18 anos, apenas agora eu me tornei adventista. Após decidir guardar o sábado, Eliana afirma que mesmo com prejuízos nos negócios, não abre mão de fazer o que sua consciência e o que a Bíblia dizem. Se for dizer para outras pessoas, elas vão dizer até loucura, né, o que eu fiz. Né, porque as pessoas, o mundo pensa em dinheiro, em lucro. Embora tenha diminuído bastante, né, os meus rendimentos, diminuiu drasticamente. Mas agora eu tenho paz, né? Então eu acho que isso faz diferença, eu acho que não tem dinheiro que paga. Perguntei às duas qual o significado que o sábado tem para elas hoje. Bom, eu sou mais feliz agora, sabe? Eu sempre, todos os dias eu tenho um tempo para Deus, sabe? Só eu e Ele, minha oração, devoção matinal. Mas o sábado, ele é um dia completo para mim ficar ao lado de Jesus. Hoje eu sou outra pessoa, né? Eu me dedico bastante à igreja. Estar na igreja adventista e cumprindo o sábado me proporcionou isso e mudou completamente minha vida. Mais de 6.000 anos se passaram e denominações cristãs continuam guardando o sábado, da mesma forma como Deus fez quando terminou sua criação. Você já parou para pensar se guardar o sábado é mesmo a vontade de Deus? Já parou para pensar por que Deus descansou quando terminou sua criação? Que importância tem isso nos dias de hoje? Afinal, por que guardar o sábado? Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Joel Flores. É importante guardar o sábado. Para os cristãos hoje, é muito importante um dia da semana separar para adorar a Deus. Todos os dias não são iguais? Por que é importante o sábado? Seja muito bem-vindo ao seu programa Está Escrito. Que bom é ter a sua companhia. Você sabe que neste programa falamos sobre temas muito importantes para a nossa vida e hoje vamos falar sobre um tema
às vezes um pouco polêmico, porque já tem muitas ideias, muitos argumentos, muitas coisas já falando por ali. Não é importante um dia para adorar a Deus, o sábado somente foi para o judeu, mas que coisa diz a Bíblia, a palavra de Deus? Vamos a descobrir hoje. Então, você está pronto ali com a Bíblia na sua mão, porque vamos deixar hoje que a Bíblia possa falar para nosso coração. Mas antes, eu quero oferecer para você um DVD de graça, Paulo, o Mensageiro da Cruz. Através deste DVD, você vai compreender temas muito importantes para a sua vida. Você pode enviar uma mensagem a nosso número de WhatsApp, que é 12 981 100 16 15. Mais uma vez vou repetir, 12 98 100 16 15. Então, você está pronto para o tema de hoje? Fique ali ligado, porque hoje você vai descobrir um tema muito importante e relevante para nossos dias. Mas antes de abrir a palavra de Deus, vamos fazer uma oração. Pai querido, nós estamos com o coração disposto para abrir nosso coração, para compreender a Tua palavra. Que Teu Santo Espírito possa nos falar. Através da Tua palavra, possamos compreender a verdade. Possamos deixar nossas tradições, deixar nossos argumentos e vamos permitir que a Tua vontade possa ser feita em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Para muitos, sábado é um tema muito polêmico. É polêmico, controverso. Mas hoje vamos falar como a Bíblia apresenta muitos textos bíblicos. A dizer verdade, tem mais de 104 textos bíblicos falando sobre o sábado como dia de descanso, o dia do Senhor. 104 textos bíblicos. Isso quer dizer que é um tema relevante, é um tema muito importante, já falado na Bíblia. Outro dia da semana que se fala na Bíblia é o dia domingo. Dia domingo aparece como o primeiro dia da semana, mas somente aparecem 8 textos bíblicos no Novo Testamento. Então, 104 textos bíblicos falam sobre o sábado como dia de repouso, mas 8 textos bíblicos não falam como dia de repouso, mas como o primeiro dia da semana, que é o dia domingo. Então, é possível que você esteja ali pensando, eu vou mudar de canal porque hoje vai falar um sabatista. Não. Eu não vou falar, vai falar a Bíblia, a palavra de Deus. Então, deixe que a palavra de Deus possa entrar no seu coração. Olha, os argumentos humanos que não têm base na palavra de Deus são inúteis, não servem, não adianta. Então, vamos deixar que em um mundo cheio de opiniões, seja a palavra de Deus a que tenha a palavra final. Tudo bem? Você está de acordo comigo? Vamos deixar que a palavra de Deus possa nos ensinar. Então, eu vou ser fiel ao que diz a palavra de Deus, não o que diz a placa de uma igreja, não o argumento humano, não o que diz um líder religioso, não, o que diz a palavra de Deus. Então, vamos começar falando sobre algumas crenças das pessoas enquanto a dia de repouso, o dia de guardar, sábado ou outro dia da semana. Tem algumas pessoas que dizem assim, pensam assim, todo dia é para adorar a Deus. Eu acho verdade, porque você pode adorar todos os dias, 24 horas do dia, 7 dias da semana. Só que algumas pessoas pensam assim, então, não é importante um dia, porque você pode escolher qualquer dia da semana para render adoração a Deus. Vamos ver se isso é verdade. Número 2. Outras pessoas acreditam no seguinte, nós não guardamos o sábado como a Bíblia diz, guardamos outro dia, que é o dia da ressurreição, que é o dia domingo. Nós rendemos homenagem à ressurreição de Jesus. Mas isso fala a Bíblia? Vamos ver. Outras pessoas acreditam assim. Acontece que a Bíblia apresenta duas alianças. A antiga aliança, no Antigo Testamento, então, aquelas pessoas que estavam baixo a antiga aliança, eles tinham que observar ou tinham que guardar o sábado. Mas agora nós estamos em uma nova aliança. Então, a nova aliança significa que você pode guardar qualquer dia da semana. Mas isso é verdade? Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Primeiro, todos os dias são iguais? Deus criou todos os dias.
Tá bom? Deus criou domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Deus criou todos os dias da semana. Mas na palavra de Deus, existe um dia no qual Deus chama meu dia. Sabe onde está isso? No livro de Isaías, capítulo 58, verso 13. Olha só o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus está falando. 58, 13. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar de teus próprios interesses no meu santo dia. Quem está falando aqui? Deus. Então, de todos os dias da semana, é Deus que chama o sábado meu. Pronto? Então, aqui já estamos deixando aquela ideia, não, qualquer dia. Deus não tem um dia especial. A Bíblia diz, Deus chamou um dia santo. O que significa santo? Santo vem da palavra hebreia que é kadosh. Kadosh significa separado, para um uso especial. Então, quando Deus separou o dia sábado? Vamos ao livro dos origens, o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2, verso 3. O primeiro livro da Bíblia, olha só. Diz assim, e abençoou Deus o sétimo dia e santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, Deus abençoa, Deus santifica e Deus descansou. Quando? O sétimo dia, que era dia sábado. Então, algumas pessoas acreditam assim, não, o sábado foi para o judeu. Então, eu quero dizer para você que o livro de Gênesis capítulo 2 não existiam ainda os judeus. Os judeus vêm muito tempo depois. Quando você vai para o livro de Marcos capítulo 2, verso 27, olha o que Jesus está falando agora no Novo Testamento. Diz assim, o sábado foi estabelecido por causa do homem. Não diz por causa do judeu, porque o judeu não existia. E Jesus fala, foi por causa do homem. Não por causa do israelita, não por causa do judeu, por causa do homem. Então, já aprendemos até aqui que Deus chama o sábado meu dia. Deus separou quando não existiam os judeus, na criação, antes da entrada do pecado. Agora, outra coisa. Algumas pessoas pensam assim, não, o sábado foi somente dado pela lei de Moisés. Moisés deu muitas leis para o povo. Só que a lei de Deus foi escrita pelo dedo de Deus. Êxodo capítulo 31, verso 18, diz que Deus mesmo escreveu com seu próprio dedo. Mas o sábado existiu antes da lei de Deus. Por exemplo, vai para o livro de Êxodo capítulo 16, verso 26. Olha só, o livro de Êxodo capítulo 16, verso 26. Diz assim, 6 dias o colhereis, mas o sétimo dia é sábado, não haverá. De que está falando? Quando Deus deu de alimentar a seu povo de maná. Ele já estava ensinando a seu povo a guardar o sábado antes de que existisse a lei que ele escreveu com seu próprio dedo. A lei aparece onde? Êxodo capítulo 20. Mas o sábado já aparece muito tempo antes. Por quê? Porque o sábado apareceu desde a criação. Quando vamos à lei de Deus, o livro de Êxodo, capítulo 20, verso 8, diz assim, lembra-te do dia sábado para o santificar. Agora, Deus colocou no centro da sua lei o dia sábado. Por que seria tão especial? Por quê? Olha só, é o único mandamento onde Deus diz, lembra-te. Você sabe que o diabo sempre está em contra das ordens de Deus. Lá no jardim do Éden, Deus diz assim para Adão e Eva, o dia que você comer do fruto proibido, você vai morrer. O diabo vem e diz, não, você não vai morrer. Então, se Deus diz aqui, lembra-te, o diabo que coisa vai dizer? Ou esquece. Esquece do dia que Deus diz, lembra-te. E se você vai ver dos 10 mandamentos, é o único que a palavra de Deus apresenta. O Deus diz, lembra-te, porque Deus sabia que dos 10 mandamentos que ele escreveria com seu próprio dedo, dos 10 mandamentos, um deles seria esquecido pela humanidade. E seria o 4º mandamento que fala sobre o dia especial, o dia separado por Deus, o dia abençoado por Deus, o dia separado por Deus para o encontro entre Criador e criatura. Esse encontro Deus marcou lá no jardim do Éden.
antes de entrar do pecado, para se encontrar com sua criatura. É um dia especial, um dia de adoração. Agora, vamos para o Novo Testamento. Que coisa fazia Jesus? O livro de Lucas, capítulo 4, verso 16. Olha o que diz a palavra de Deus. Lucas 4, 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e se levantou para ler. Olha só o que diz a palavra de Deus. Jesus não foi de casualidade, não, era seu costume. Que coisa é um costume? Costume é um hábito. Ele guardava que dia? O dia sábado. Era costume de Jesus ir para onde? Para a sinagoga. Tem muitas pessoas que dizem assim, não, Jesus guardou o sábado porque Jesus era judeu. Não, não, não. Eu vou dizer por que não. Porque se Jesus houvesse guardado o sábado somente por ser judeu, então, por que os líderes religiosos estavam em contra de Jesus? Porque Jesus estava em contra das tradições. Você ouviu? Estava em contra das tradições dos líderes, por isso que os líderes estavam em contra dele. Se Jesus observou, guardou o sábado, era porque o sábado não era tradição, o sábado era a lei de Deus. Agora, se Jesus quebrou a lei de Deus, quer dizer que Jesus é um pecador. E se Jesus é um pecador, ele não pode ser meu salvador. Jesus falou no livro de Mateus capítulo 5, verso 17, que ele não veio para quebrar a lei. Ele veio para ensinar, para cumprir. E se você olha o livro de Mateus capítulo 5, Jesus não quebrou a lei. Jesus fez a lei mais grandiosa, mais especial. Tudo bem, você pode dizer, tá, tudo bem, mas quando Jesus morreu, tudo mudou. Não. Você sabia que o livro de Mateus, capítulo 24, verso 20, diz assim, Jesus está falando, Mateus 24, 20. Orai para que vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Jesus está falando da destruição da Jerusalém que aconteceu no ano 70 depois de Jesus. Jesus morreu no ano 31. A destruição de Jerusalém aconteceu no ano 70, depois que Jesus já ressuscitou, depois que Jesus já foi para o céu, e Jesus fala para seus discípulos, orai para que vossa fuga não seja nem inverno nem sábado. Se o sábado houvesse sido mudado na cruz, então Jesus não houvesse falado isso. Você já viu que não mudou a cruz? Na verdade, na cruz, foram quebradas as leis cerimoniais, as leis que tinham que ver com o sacrifício de Jesus. Mas a lei moral, a lei que foi escrita pelo dedo de Deus, não muda, é eterna, porque é o reflexo de seu caráter. A lei de Deus fala sobre o caráter de Deus. Você quer comprovar isso? Olha só, Paulo, ele se converteu para o Senhor 3 anos depois que Jesus foi para o céu. E olha só o que diz o livro de Atos, capítulo 17, verso 2. Atos 17, 2 diz assim, Paulo, segundo o seu costume, você lembra dessa palavra? Qual era o costume de Jesus? Ir o sábado para a sinagoga. Agora, Paulo, que ele já se entregou para Deus, ele já se arrependeu, ele já é um cristão, depois da ressurreição de Jesus, olha só o que diz o livro de Atos 17, 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los por 3 sábados, arrasou com eles acerca das Escrituras. Então, que dia guardava o apóstolo Paulo depois da ressurreição de Jesus? O sábado. Então, o sábado não mudou, a cruz não mudou a lei de Deus. Você sabia que a cruz confirmou a lei de Deus? Porque Jesus veio para pagar a pena, a culpa do pecado que a lei condenava. Então, meu querido, algumas pessoas pensam assim, não, o apóstolo Paulo está falando em contra da lei de Deus. Não, Paulo falava em contra daquelas pessoas que achavam que eles iam se salvar pela lei. Isso é legalismo, porque tinham muitas pessoas que achavam que a salvação é mediante a lei, mas a salvação é mediante a graça de Deus. Você é salvo pela graça de Deus. Eu sou salvo pela graça de Deus. Mas a graça não está em conflito com a lei de Deus, porque a graça e a lei de Deus é como amor e justiça de Deus. Sempre vão juntos.
Nunca estiveram longe, nunca estiveram separados, sempre estiveram juntos. Então, quando você encontra um texto do Paulo falando em contra da lei, você tem que ler o contexto. Por quê? Porque Paulo não está falando em contra a lei de Deus. Paulo está falando em contra do legalismo. Pessoas que acham que eles podem se salvar através da lei, quando a salvação é pela graça. Outra coisa importante, algumas pessoas acham o seguinte: não, mas o sábado foi para a antiga aliança, agora estamos em uma nova aliança. Vamos ver em que consiste a nova aliança. O livro de Hebreus, capítulo 8, verso 8, olha só o que a palavra de Deus diz, falando sobre a nova aliança. Hebreus 8, 8 diz assim: e de fato, repreendeu-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, eu firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, se você lê o verso 6, está falando que tem agora uma superior aliança, com superiores promessas, porque tem um sacrifício superior, que é o sacrifício de Jesus. Nesse contexto, olha só o que diz o verso 10. Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Está dizendo da nova aliança. Diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre seu coração. As escreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, o que está dizendo a palavra de Deus? A nova aliança não tira a lei de Deus. A nova aliança coloca a lei de Deus no coração do ser humano. Isso é maravilhoso, porque você e eu somos salvos pela graça de Deus, mas a graça de Deus transforma nossa vida, muda nossa vida, e Deus coloca a sua lei em nosso coração. Qual lei? A lei do Êxodo capítulo 20. Que coisa fala a lei? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não falarás falso testemunho. Então, essa lei não foi anulada por Jesus. Essa lei Deus coloca no coração. Então, um verdadeiro cristão é a pessoa que é salva pela graça de Deus, mas a graça de Deus muda a sua vida, então sua vida se coloca em harmonia com a palavra de Deus e com a lei de Deus. Oh, meu querido, compreender isso é maravilhoso. Então, muitas pessoas dizem assim: não, agora a salvação é somente pela fé e pela graça. Eu concordo, porque ninguém se salva por guardar outras coisas. Todos somos salvos pela graça de Deus e pela fé. Mas olha só o que diz o livro de Romanos capítulo 3, verso 31, respeito à fé. Romanos 3,31 diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Então, se você acredita que você é salvo pela fé e pela graça, a fé não anula a lei. Quando você vai para o livro de Tiago, capítulo 2, verso 10 ao 12, diz que todos nós vamos ser julgados pela lei de Deus. Qual lei? A lei que Deus escreveu com seu próprio dedo. Mas qual é o problema? O problema não é toda a lei. Você sabe que o maior problema é um ponto da lei. Qual? O quarto mandamento. O que fala o quarto mandamento? Lembra-te do dia sábado para santificar. E por quê? Porque o diabo está furioso com Deus. Primeiro, o diabo está furioso com Deus e com a lei de Deus. Por quê? Porque o livro de Romanos, capítulo 7, olha só o que diz assim, Romanos, capítulo 7, verso 12, tem uma declaração muito importante. Diz assim: por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo, é justo, é bom. Sabe o que está falando? A lei de Deus é santa, é justa, é bom. Está falando sobre as características de Deus. E o diabo está furioso com Deus. O diabo quer tirar a imagem de Deus. É por isso que está furioso com a lei de Deus, porque a lei de Deus reflete o caráter de Deus, e o diabo está furioso com aqueles que guardam a lei de Deus. O livro de Apocalipse, capítulo 17, 12, 17, diz que ele está furioso com aqueles que guardam os mandamentos. Então, meu querido, por que estou falando da lei de Deus e dos mandamentos? Porque dentro da lei de Deus, dentro dos mandamentos, está o dia sábado. Vamos falar um pouquinho.
Você acha que matar é pecado? Muito bem. Onde diz não matarás? Diz na lei de Deus. Você acha que nós temos que honrar nossos pais? Onde diz que nós temos que honrar a nossos pais? Na lei de Deus. Mas você pode pensar assim, mas pastor, acaso Jesus não fez um resumo da lei? Primeiro vais amar a Deus e amar ao próximo. Acabou. Muito bem. Você sabia que quando Jesus falou isso, estava fazendo um resumo da lei? Porque se você vai ver Êxodo capítulo 20, vai ver que os 4 primeiros mandamentos falam de nosso amor a Deus. E os outros 6 mandamentos falam de nosso amor a seu próximo. Então, se você acha que matar é pecado, é porque a lei continua. Então, se a lei continua, por que muitas pessoas estão em contra do dia sábado? Eu já expliquei para você. O diabo está enfurecido contra Deus, contra o caráter de Deus, contra a lei de Deus e contra aqueles que guardam a lei de Deus. Por quê? Não porque a lei salva as pessoas. Não. A lei é a consequência, é o fruto da fé. Então, obediência é o fruto da fé. Nós somos salvos pela graça de Deus. A causa da nossa salvação é a graça de Deus, mas a consequência de nossa salvação é a obediência. Por isso o livro de João capítulo 14 e 15, diz assim, se você me ama, guarda meus mandamentos, porque é o resultado do seu amor para Deus. Então, por que é importante o dia sábado? Porque a palavra de Deus diz que é o dia que Deus separou lá no Jardim do Éden, no Gênesis capítulo 2, quando ainda não existiam judeus. E o Novo Testamento confirma que a lei de Deus continua. E se a lei de Deus continua, então o sábado continua sendo o dia da adoração. Mas você pensa assim, pastor, e onde fica a ressurreição de Jesus? Então, meu querido, se vamos guardar o domingo pela ressurreição, vamos guardar a sexta-feira, porque Jesus morreu na sexta-feira. Você sabia que o domingo apareceu no século IV como um decreto? Sim? Um decreto ali na Roma pelo Constantino. E logo foi um concílio religioso. Mas não aparece isso na Bíblia. Mas você diz assim, eu estou guardando outro dia que não é sábado, porque eu estou rendendo homenagem para Deus pela ressurreição de Jesus. Quando vai para o livro de Romanos capítulo 6, verso 1 ao 4, diz que nós rendemos homenagem à ressurreição de Jesus mediante o batismo. Então, meu querido, o sábado não mudou, a lei de Deus não mudou, mas o diabo está enfurecido porque a lei de Deus reflete o caráter de Deus. Você e eu temos que ser fiéis à palavra de Deus, não a placa de uma igreja, não a tradições humanas, não. Por isso Jesus diz, muitos dirão naquele dia, oh Senhor, em teu nome fizemos muitas coisas, mas o Senhor dirá, eu não conheço. Por quê? Porque vocês não fizeram a vontade de meu Pai. Onde está a vontade do Pai? Na palavra de Deus. Seja fiel à Bíblia, seja fiel à palavra de Deus. Você deve fidelidade a Deus, porque Ele é seu Salvador. Então, eu convido para você, para que possa aceitar essa verdade no seu coração. Eu convido você para assistir numa igreja adventista do sétimo dia, este sábado. Vamos estar ali com os braços abertos para orar por você, orar com você e vamos aprender mais o que a palavra de Deus diz. É momento de dar um passo de fé. É momento de sair das tradições humanas para ir à palavra de Deus. É momento de respeitar e honrar a Deus, honrando sua lei. Lembre uma coisa, somos salvos pela graça de Deus, mas a obediência à lei é a consequência, é a evidência de nosso amor a Deus. Você concorda comigo? Você aceita o que a palavra de Deus diz? Então, se você aceita, levante a mão. Muito bem, parabéns por sua decisão. Vamos orar juntos? Pai querido, obrigado por tua palavra, obrigado porque agora compreendemos a importância do dia sábado para a nossa vida. O sábado nos salva para nós. A salvação vem pela graça de Deus, mas o sábado é o dia de encontro entre Criador e criatura e nós queremos guardar porque a Tua palavra nos manda guardar o dia sábado. Aceitamos essa verdade em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. E lembre, está escrito,
Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Até a próxima. Deus te abençoe.